Graça e paz, meus irmãos, que hoje seja um excelente dia na sua vida, que maravilha podemos começar o dia buscando a presença de Deus, começar o dia estudando a palavra de Deus. Eu estou falando de começarmos o dia buscando a presença de Deus, mas eu não sei qual é o seu tempo, eu não sei em qual momento você está, se nesse momento é noite, se é domingo, cada um tem a sua dinâmica, cada um tem o seu tempo, mas a palavra de Deus, ela permanece sempre, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, e graças a Deus podemos ter esse tempo, esse momento para pararmos um pouco, estudarmos um pouco da palavra de Deus e meditarmos um pouco nas coisas do nosso dia a dia, com vistas dentro da palavra de Deus, o que ela ensina, o que ela nos orienta, o que ela nos norteia, não é? Nesse tempo nós temos falado sobre a igreja do primeiro século, nós estamos falando sobre a carta de João, nós estamos falando sobre as cartas que João escreveu para uma igreja que lutava contra as heresias que entravam e penetravam dentro dela e que ainda hoje lutam no nosso tempo mais do que nunca tem entrado, tem invadido o nosso tempo, não é? Então vamos recapitular um pouco. Hoje eu quero pensar um pouco sobre a certeza, de que nós somos filhos de Deus dentro da ótica e dentro dos escritos de João. Então vamos recapitular. No estudo das cartas, no nosso estudo dessas cartas, no estudo das cartas de João, nós estamos vendo justamente essa luta que João travou contra os falsos mestres gnósticos que estavam chegando na igreja e se dizendo pregadores da palavra de Deus. Eles ensinavam doutrinas falsas, enganavam os crentes, e nas suas cartas ele rebate essas falsas doutrinas, ele rebate esses pensamentos falando sobre as certezas da fé cristã. E na aula passada, nós aprendemos que o crente verdadeiro é capacitado para vencer através da presença do Espírito Santo, que a partir do momento da conversão passa a habitar no seu coração, confirmando a verdade sobre Cristo, a sua volta e a vida eterna, e o leva a permanecer em Cristo. Então esse foi um resumo do que nós vimos na aula passada, uma aula em que nós conversamos bastante sobre esse tema, sobre essas certezas, né? E na aula de hoje nós veremos que João interrompeu então as suas exortações, interrompeu esse debate com os falsos mestres para falar da certeza e do privilégio dos crentes de serem chamados filhos de Deus. Isso deve ser um motivo de grande alegria, já que no dia final nós veremos Jesus e nós seremos semelhantes a Ele. Então, essa deve ser a nossa grande alegria, sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus e nós temos a certeza na palavra de Deus, não é? Que nós vamos vê-lo e que nós seremos semelhantes a Jesus. Não somente veremos, mas seremos semelhantes a eles. Vamos ao texto? O texto está em 1 João 3, de 1 a 12. Estamos caminhando dentro dessas cartas. O texto diz assim, capítulo 3, dos versos 1 ao 12. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Muito bem, esse é o texto que nós vamos pensar um pouco hoje. Esse é o texto base da nossa aula. João começa esse trecho da sua carta com um grande ponto de exclamação. Vejam, vejam. Ele quer chamar a atenção ao grande amor de Deus, derramado por todos nós. É essa a intenção dele, é isso que ele pretende aqui, chamar a atenção a esse grande amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, ele quer chamar a atenção a esse amor, e amor aqui é o amor ágape, é o amor incondicional, o amor que não falha, o amor que se distingue de outras formas de amor, porque é um amor perfeito, é o amor exclusivo de Deus. Esse amor ágape é o tipo de amor que somente Deus tem para conosco. E a ênfase aqui está nesse amor, que é tão grande a ponto de nos tornar filhos de Deus. E isso não é fruto do merecimento do crente, não é fruto dos nossos méritos, mas do incompreensível amor de Deus. Então, João entra dando essa ênfase. Ser filho de Deus não é um título. Ser filho de Deus aqui não é um título, é um privilégio real que todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e como Senhor, e com Ele têm o novo nascimento. Essa filiação, então, é um dom gratuito de Deus ao homem. Por isso ele reafirma, de fato somos filhos de Deus. E no verso 2 ele reafirma, agora somos filhos de Deus. Então o apóstolo aqui está ensinando que aqueles que recebem a Jesus passam a ter a confiança de que são filhos de Deus. Mas não uma confiança por causa da doutrina, dos ensinos, mas uma verdadeira confiança que é experimentada pela experiência real de cada um. Então, essa confiança ela é experimentada pela experiência que cada um vai tendo com Deus. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, ele diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui está. O resultado disso é justamente esse. Aqueles que creem, aqueles que o recebem esse poder de Deus de serem transformados, de se tornarem seus filhos. E o resultado disso é que o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, o mundo em trevas se fecha para o crente e algumas vezes até o trata com inimizade, muitas vezes até o trata com perseguição, porque não conhece o Pai e nem o Filho. Não conhecer quer dizer não querer, quer dizer rejeitar, quer dizer distanciar-se de Deus. Então, quando o mundo se distancia de Deus, quando o mundo não o quer, quando o mundo o rejeita, acaba rejeitando e se distanciando de tudo aquilo que pertence a Deus. Então, o crente, ele é filho de Deus e ele se alegra por conhecer o Pai e o Filho. E esse conhecimento, é esse conhecimento que nós temos de Deus, esse conhecimento que nós temos do Filho, do dia a dia, da caminhada, da presença, de senti-lo presente, este conhecimento dá certeza ao crente da vida eterna. E por isso ele é rejeitado e até perseguido pelo mundo
da mesma maneira como o Filho foi. Jesus disse isso, que da mesma forma que me perseguiram, também vocês serão perseguidos. Mas João aqui ele não está preocupado com a questão da rejeição, ele não está preocupado com a questão da rejeição do mundo, porque ele vê na sua frente algo muito maior. Ele vê o quê? Seus olhos estão num futuro glorioso destinado para os crentes na ocasião da segunda vinda. Nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Esse é o futuro glorioso reservado àqueles que creem. Verão a Jesus como ele é e serão transformados semelhantes a ele. Então ele está se referindo aqui à ressurreição e à transformação dos nossos corpos, como o apóstolo Paulo fala, que nós seremos transformados num piscar de olhos, não é? Então essa é a certeza, essa é a esperança de todo crente. Ela é uma expectativa confiante na volta de Cristo. E é essa a esperança que o leva a se purificar, porque Cristo é puro. Então o cristão ele se purifica, o cristão ele se afasta do pecado, porque Cristo, que é o Senhor, é puro, é santo. Então por isso ele tem prazer em fazer isso. Então isso quer dizer que o crente se examina, pede perdão quando peca e se afasta afasta de si tudo aquilo que não combina com a natureza de Cristo. E isso é uma experiência do dia a dia. No dia a dia vai tendo essas experiências com Jesus, no dia a dia o crente vai tendo essas experiências com Deus, vai sendo iluminado pelo Espírito Santo que vai indicando o caminho, os erros, e vai se afastando cada vez mais dos pecados, e vai cada vez mais buscando a Deus. Então é algo que ocorre no dia a dia, paulatinamente. Olha a diferença aqui do ensino que João traz para o ensino dos falsos mestres. Os falsos mestres diziam que o corpo era mau e usavam isso como desculpa para pecar. Esse corpo é mau, esse corpo é a prisão da alma, esse era o ensinamento, esse corpo é a prisão da alma, e dentro dessa prisão, então, nós fazemos o mal, pecamos, e eles usavam isso como desculpa. Então, já que eu estou nesse corpo, não tem jeito mesmo. Eles diziam, para cobrir isso, que por eles serem espirituais, eles tinham uma proteção diferente e que eles poderiam pecar à vontade. Olha aí o contraste. Olha o contraste aí. O quanto o Filho de Deus se purifica, enquanto o Filho de Deus quer se santificar, quer ser puro, quer ser santo, porque entende, vê em Jesus essa santidade, porque vê em Jesus alguém que é puro e busca em Jesus isso, o rebelde arruma desculpas. Aquele que não está de acordo com a palavra de Deus, aquele que está em oposição à vontade de Deus, arruma desculpas. Nós vemos isso hoje, nós vemos tanto isso hoje, e nós devemos nos vigiar, nos policiar, para não entrarmos nesse caminho, para não entrarmos nesse erro. Infelizmente, há líderes que têm se levantado nesse tempo, ensinando coisas semelhantes, dizendo isso, dizendo que nós devemos nos apegar e abraçar as coisas desse mundo, e esquecermos um pouco a questão da purificação, a questão de estarmos separados diante de Deus, e aí vão arrumando as desculpas. Então, cuidado, não entre nessa linha, não caia nesse engano, não caia nesse erro. Não é? E o versículo 4, no versículo 4, João define pecado. João define pecado lá no versículo 4, deixa eu ler esse texto: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então ele dá aqui uma boa definição: pecado é a transgressão da lei. Algumas versões vão dizer rebeldia, pecado é a rebeldia contra Deus. Pecado é transgredir a sua lei. A lei de Deus. E quem vive no pecado não conhece a Deus, e não conhece a Jesus, seu Filho, que é o que o verso 6 diz, que não todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, olha que importante fala de João aqui, né? Todo aquele que conhece a Jesus, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Por que não vive pecando? Porque não se agrada do pecado, não se agrada dessas coisas, porque a sua natureza é diferente, porque a sua natureza é uma natureza voltada para agradar a Deus, então não há e não tem prazer nessas coisas, não é? Então todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, aqui está, né? Quem vive no pecado não conhece a Deus e a Jesus, seu Filho. Então, obedece, segue a sua lei. Que lei é essa? A lei de Cristo, que é a lei do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E de parte, então, desta informação, João avança já para os versículos finais, versículos 7 a 11, onde João mostra que existem duas categorias de pessoas. Existem duas categorias de pessoas: os filhos de Deus e aqueles que ele chama de filhos do diabo. Né? Então, os versos 7 a 11, ele vai trazer essa definição. São dois grupos que fazem pela sua maneira de viver e que são conhecidos pelo que fazem e pela sua forma de viver. Nós somos conhecidos pelas nossas obras, nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. E o que nós fazemos mostra se realmente nós somos filhos de Deus ou não. Os filhos de Deus, eles praticam a justiça, está lá no versículo 7. Filhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, eles praticam a justiça, praticam o que é santo, praticam o que é justo, porque conhecem o Filho e sabem que ele veio para desfazer as obras do diabo. Por isso, quem o conhece, não se compromete com o pecado. E aí está a questão. Quem conhece a Deus? Quem conhece realmente, quem tem esse entendimento da palavra de Deus, faz o que é certo porque ele é justo. Não porque é obrigado a fazer, não porque tem um peso em cima, não, pelo contrário, justamente por amor a Deus, justamente por querer agradá-lo, justamente porque sabe que ele é justo e quer se parecer com ele. Então, o crente verdadeiro quer se parecer com Cristo. A busca é sempre em querer parecer com Cristo, ser santo, ser justo como ele é. Então, e aí não se compromete com o pecado, não se compromete, não aceita o padrão do pecado, não vive nesse padrão. E aqueles que veio, eu estou lendo o texto aqui, e todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado justamente por isso, porque ele é nascido de Deus. Houve um novo nascimento, houve uma transformação no momento em que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então, todo aquele que é nascido não vive na prática do pecado. Algumas versões vão dizer não vive pecando. E isso nos ensina que devemos confessar os nossos pecados para nós sermos perdoados. Mas nós não queremos, nós não podemos querer e escolher o pecado. Nós devemos querer e escolher não pecar. Então, o pecado ele é incompatível, ele não combina com o caráter do cristão. Então, o cristão ele não pode pecar habitualmente, não pode viver em pecado, não pode ter o prazer em viver pecando, porque não quer fazer assim, porque realmente não gosta disso, porque realmente não se sente assim. Então, esse é o grupo dos filhos de Deus. Um grupo que, quando reconhece que pecou, que está sempre se observando, sempre olhando, e quando reconhece,
pede perdão a Deus e foge dessas coisas. Já o grupo dos filhos do diabo, como João diz, são aqueles que vivem no pecado sem que isso os incomodem, achando que tudo é normal. E então acham que tudo é normal, que está tudo bem, que está tudo certo, e aí devemos nos policiar para que não entremos nesse pensamento. E aqueles que vivem no pecado e o veem como normal, mostram ter um caráter derivado do caráter do diabo, e por isso são seus filhos. Aqueles que são filhos de Deus se tornam conhecidos porque vivem em justiça e amam os irmãos em obediência ao mandamento de Jesus. Então essa é a marca. E aquele que hoje é filho do diabo não precisa continuar nessa situação. Não precisa, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo, morrendo e ressuscitando. Basta apenas crer em Jesus como Filho de Deus, como Senhor e como Salvador de sua vida. E é transformado. Aquele que crê, automaticamente é transformado em Filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É o que diz João 1,12. Esta é a fórmula. Creia no Filho de Deus. Então, e o crente está sujeito a pecar. Né? Nós não podemos cair também nesse erro, cair no erro também dos falsos mestres que achavam que não. Né? O crente está sujeito a pecar, embora o seu objetivo seja não pecar. Por isso, quando perceber que pecou, quando perceber que errou, arrependa-se, peça perdão a Deus para ser perdoado. Então pense nisso. A certeza de que nós somos filhos de Deus se mostra não nas emoções, não nas expressões, não em questões de sentimento, mas em atitudes de evitar o pecado, ser justo e amar ao próximo. Pense nisso, pense na sua justiça, pense no seu relacionamento com Deus, pense em como nós relacionamos com Deus, como nós relacionamos com o próximo, como nós temos vivido, se temos vivido para o Senhor ou se temos dado maus exemplos, sido exemplos negativos. Vamos orar para nós terminarmos então a nossa aula. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esses poucos minutos de estudo da Tua Palavra, Senhor, e nós queremos te agradecer, ó Pai, queremos te agradecer porque a Tua Palavra nos assegura de que nós somos filhos de Deus. Nós queremos te agradecer porque a Tua Palavra nos dá essa segurança, essa certeza, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ter uma vida que te agrade, Senhor Deus, longe das práticas do pecado, longe das coisas que te desagradam, Senhor Deus, longe dos padrões deste mundo, Senhor, que nós possamos ter um caráter aperfeiçoado a cada dia, Senhor, e que a cada dia possamos parecer mais com Cristo, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, Deus, e aqueles também, ó Pai, que ainda não reconheceram como Senhor e Salvador, que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que possam também fazê-lo e também tornar-se filhos de Deus. Nós te agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor.